Ei, pessoal, muita gente perguntando sobre a questão relativa à eventual inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então vamos falar rapidamente aqui quais são as consequências da ação ou das ações que ele responde, dar aqui um pequeno resumo histórico de como essas ações foram propostas e falar um pouco, repercutir um pouco o parecer do Ministério Público Eleitoral quanto a essa ação. Bom, na verdade, em razão das eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele responde a 16 ou 17 ações de investigação judicial eleitoral. Essas ações têm como objetivo analisar eventual abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso indevido de veículos de comunicação. São esses os temas que são perquiridos por essas ações de investigação judicial eleitoral. A ação que se encontra mais avançada contra o ex-presidente da República, ela trata de um encontro que o ex-presidente teve com embaixadores no Palácio do Alvorada, onde ele acusa, sem provas, o sistema eleitoral de ser um sistema corrompido, um sistema que direciona a sua vontade e sem nenhuma prova. Bom, a partir daí o PDT apresentou uma AIGE dizendo que o candidato então estava se beneficiando do seu cargo e usando o poder político que ele tinha para descredibilizar o sistema eleitoral, ao mesmo tempo que ele acaba adquirindo aqui a simpatia de vários eleitores que entendem esse discurso como um discurso viável. Por conta disso, a ação foi apresentada. E o que aconteceu esta semana foi que o Ministério Público se manifestou nessa ação. O Ministério Público, quando ele não é parte de uma ação, ele se manifesta na ação como fiscal da lei. E nessa manifestação ele entende que os atos foram graves o suficientes para dar ao ex-presidente a sanção mais grave, falando em termos de ação civil eleitoral, né? Não comentando aqui questões penais, essa seria então uma sanção mais grave para o ex-presidente, já que ele não tem mandato, não tem como cassar mandato, mas torná-lo inelegível é uma das possibilidades dessa ação. Lembre-se, esse é um parecer ofertado pelo Ministério Público Eleitoral. Não houve ainda o julgamento dessa ação. O julgamento vai se dar no TSE, no pleno do TSE, presentes os 7 ministros que compõem a corte. Se o TSE entender também dessa maneira, que todos os fatos ali alegados e as provas são robustas o bastante para entender que ele merece ser condenado, o ex-presidente ficará inelegível por 8 anos. Aí também uma questão que é importante delimitar. Esses 8 anos não começam agora da sentença, caso ela saia, tornando o ex-presidente inelegível. Por força de súmulas eleitorais, a súmula 19, a súmula 69 do TSE, essa inelegibilidade remonta ao primeiro turno das eleições disputadas pelo ex-presidente. Então, o primeiro turno em 2022 aconteceu no dia 4 de outubro. Então, se houver o provimento dessa ação contra o ex-presidente, ele ficaria inelegível de 4 de outubro de 2022 até 4 de outubro de 2030. Isso, como eu disse, porque ele não tem um mandato. Essas ações, caso o sujeito que tenha sido por ela condenado tenha um mandato, ela também acaba por cassar-lhe o mandato, além de trazer a ele a inelegibilidade. Essas são as questões resumidas acerca de como se encontra atualmente o processo cujo trâmite está mais avançado em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Grande abraço.